Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, na hora certa você está com o Semanário Económico. Nesta edição vamos destacar uma discussão que está a ganhar terreiro na esfera económico e empresarial do país. Tem que ver com a despesa, o conteúdo local na despesa pública. Muito recentemente um estudo de advocacia sobre este tema foi posto à discussão, no qual concorreram opiniões do setor privado, do setor público e também de instituições independentes, como a consultoria que conduziu este estudo, que teve como caso específico o setor da indústria do óleo alimentar. Mas já lá vamos a esse detalhe, vamos colocar este tema mais no contexto, mais em perspectiva, questões contextuais. Boa noite, Yara Mel, bem-vinda ao Semanário Económico. O quão exigente foi debruçar, abordar, endereçar esta temática da inclusão do conteúdo local na despesa pública, tendo em conta todo o interesse e a atualidade do tema do conteúdo local no contexto do desenvolvimento empresarial em Moçambique? Obrigada, boa noite a todos, boa noite João, obrigada pelo convite. Foi bastante complexo, porque estamos a lidar com dois temas bastante sensíveis e relevantes para a nossa economia e para o nosso país. O primeiro é da despesa pública. Sabemos que o Estado é um dos maiores consumidores de bens e serviços na nossa economia e debruçar-se sobre esta maré com as suas nuances foi interessante, mas também desafiador. Este não é um tema propriamente novo na discussão. De forma Voltou boa. Agora. E porquê neste preciso momento? Voltou agora porque neste novo ciclo de governação temos também alguns instrumentos normativos que estão a ser elaborados, que vão ser revistos. Estou a falar do regulamento para a lei, neste caso, que já foi aprovada, das pequenas e médias empresas. Estou a falar da política e estratégia industrial, que o seu ano de vigência termina agora. Então achamos que é o momento oportuno de voltar a refrescar este tema, colocá-lo em debate para garantir que certas iniciativas ou programas e até mesmo estas legislações possam se beneficiar de um conhecimento e de um estudo atualizado. Pois, eu interessava mesmo perceber aonde este exercício todo vai desaguar. Em última instância, qual é o propósito desta? O maior propósito é advogar e criar ou promover a ideia, não a ideia, mas o comportamento do conteúdo local dentro não só da despesa pública, o foco aqui foi a despesa pública, mas nos transformarmos em agentes econômicos que realmente contribuem na melhoria dos nossos produtos e serviços, no consumo destes produtos e serviços e tornar efetivamente a nossa economia forte com os nossos próprios recursos. E aqui, quando eu falo dos nossos recursos, não me refiro só à matéria-prima, me refiro aos serviços, me refiro à força trabalhista e todos estes setores e fatores que devem fazer parte da nossa economia e da nossa sociedade. Porquê? Porque nem sempre uma desconfiança sobre a qualidade dos nossos serviços e produtos como moçambicanos ou produzidos em Moçambique. E este receio, esta desconfiança acaba muitas vezes penalizando empreendedores e empresas que estão neste mercado, que precisam da nossa atenção e precisam que a nossa postura seja diferente. Então,
por advogar é mesmo isso, é criar uma cultura de consumir, produzir e melhorar os nossos produtos e serviços moçambicanos. Já lá vamos então às constatações, as principais pelo menos deste estudo e as recomendações, muito importante para ver como é que esta discussão é apropriada e se torna consequente para todo o cenário econômico moçambicano. Até lá chegarmos, temos então o nosso alinhamento informativo. Chamo já a atenção especial de si para os temas preparados para o nosso segmento de atualidade informativa. Medidas do Fundo de Desenvolvimento Local são uma oportunidade de crescimento para o tecido empresarial a nível local com impacto final nas PMEs, diz Salim Valá. Foi aprovado, estamos a preparar isso, mas será um importante instrumento, sobretudo para aqueles micro e pequenos empreendedores dos distritos, lá no terreno. A Associação das Pequenas e Médias Empresas e Bolsa de Valores de Moçambique renovam a aliança para abrir caminho às PMEs no mercado de capitais. 98% do tecido empresarial são pequenas e médias empresas, por um lado. Mas, por outro lado, é o segmento que mais absorve mão de obra, não é? E isso não pode passar despercebido. Vivo Energy Moçambique reforça a presença no mercado com um novo posto de abastecimento. O projeto é de continuarmos a investir neste país, estamos aqui para ficar e o projeto que temos é a longo prazo. Isenção do IVA no óleo alimentar. A quem beneficia? Não existe nenhum benefício para quem produz localmente comparando para quem faz trading puro. Estas foram as manchetes, mas já há tempo para mais algum detalhe sobre o que vamos desenvolver mais daqui a bocado, começando pela informação que foi avançada pelo Ministro da Planificação e Desenvolvimento relativamente ao Fundo de Desenvolvimento Local. O governante coloca esta medida como tendo um alcance impulsionador do empreendedorismo ao nível local. É importante, nessas zonas de grande dinamismo, encaixarmos melhor as pequenas e médias empresas, porque há mercado, há oportunidades de negócio. Então, temos que orientar também as nossas pequenas e médias empresas. Isso mesmo, para poderem aproveitar essas oportunidades. No setor energético, os últimos desenvolvimentos apontam para a expansão da rede de distribuição da Vivo Energy em Moçambique, que avançou para o seu 59º posto de abastecimento de combustíveis, algures na cidade de Maputo. O evento foi registrado com alguma importância estratégica para a Vivo, tendo em conta os seus planos de investimento e expansão à escala nacional a médio e longo prazo. A Vivo está no mercado desde 2019, tem crescido de uma forma, eu diria, quase exponencial, dos seus 19 postos nessa altura até aos 59. Ainda este mês já não, mas início do próximo mês abriremos o nosso posto número 60. Tratou-se de uma questão central e recorrente no workshop realizado recentemente em Maputo, que reuniu o setor privado e também representantes do setor público, num exercício visando, portanto, ver de que forma é que a produção, ou melhor, o setor industrial como uma âncora da produção nacional e do impulso também à industrialização. Neste contexto, os participantes do workshop estão particularmente interessados em ver os termos e medidas da política fiscal na transformação econômica de Moçambique.
legislação existe, se calhar compilar a informação e, portanto, obrigar a que se cumpra, e impulsionarmos também a industrialização nacional. Eu acho que há exemplos internacionais, mas eu acho que Moçambique tem os seus próprios exemplos e pode provavelmente resolver o problema. Há um estudo de caso que tem servido de proxy para as análises no que diz respeito às medidas fiscais em prol do florescimento do setor produtivo nacional. O caso em apreço tem que ver com a isenção do IVA na indústria de óleo alimentar. Pretende-se neste exercício perceber a quem beneficiaria uma medida desta natureza, se trata-se do impulso ao consumo ou, no sentido oposto, um freio à produção nacional. Temos que criar condições para que este IVA tenha impacto no produto final ou no consumidor final e também na promoção da produção local de semente que possa promover a indústria de extração e alimentar esta refinaria que está a importar óleo bruto. Estas são propostas de temas que iremos desenvolver já a seguir aqui no Semanário Econômico. Tempo para uma breve transição e até já. Você está com o Semanário Econômico. O ministro da Planificação e Desenvolvimento disse que o processo de planificação econômica e desenvolvimento atualmente em curso comporta abordagens que visam diretamente o florescimento das pequenas e médias empresas. Salim Balá fez esta afirmação no decurso do encontro que manteve com o novo elenco diretivo da Associação das Pequenas e Médias Empresas de Moçambique, APME. Referiu-se a medidas como o Fundo de Desenvolvimento Local, como contendo abordagens que permitem o florescimento do empreendedorismo a nível local. A Associação das Pequenas e Médias Empresas e o Ministério da Planificação e Desenvolvimento reuniram-se para discutir mecanismos práticos de colaboração em torno do empreendedorismo local, da formalização empresarial e da dinamização econômica ao nível regional. A recente aprovação do Fundo de Desenvolvimento Econômico Local abre novas possibilidades de financiamento, enquanto a APME propõe uma ação coordenada com foco na criação de incubadoras e capacitação para as micro, pequenas e médias empresas. No encontro entre as lideranças das duas entidades foi realçada a necessidade de transformar o diálogo institucional em ações concretas. Foi proposto que a APME se constituísse em parceiro estratégico do MPD para alavancar a inclusão econômica, a geração de emprego e a industrialização através do fortalecimento das pequenas e médias empresas. Nós vamos ter um trabalho direto, quer dizer, no nosso setor, com esta iniciativa do Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, que já foi aprovada, estamos a preparar isso, mas será um importante instrumento, sobretudo para aqueles micro e pequenos empreendedores dos distritos, lá no terreno mesmo. Aquelas pessoas que têm ideias, já fazem coisas, já desenvolvem atividades econômicas, têm dificuldades, e é possível, com esses pequenos recursos,
ampliar. A PME enfatizou a urgência de um apoio mais direto às empresas para saírem da informalidade. A proposta inclui a criação de incubadoras de negócio, com destaque para parcerias como, por exemplo, com a Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambeze. Nós conseguirmos todos os anos tirar de informalidade, nem que sejam 20, 30 empresas, ao final de um ciclo vamos estar todos muito mais fortes. Eu penso que para isso também precisamos de um pouco de apoio, porque para tirar da informalidade para a formalidade é preciso criar-se desburocratização das dificuldades que existem para constituir as empresas, para legalizá-las. E aí sim precisamos muito do apoio do Governo para nos apoiar nisso, porque por vezes as pessoas desistem porque para tirar um documento no baú, para depois registrar a empresa, depois são vários documentos em vários sítios e por vezes não tem sistema, não tem isto. Não... O ministro Salim Valad destacou a aprovação recente do Fundo de Desenvolvimento Econômico Local como um marco para a inclusão produtiva nas zonas rurais e periurbanas. E é importante, nessas zonas de grande dinamismo, encaixarmos melhor as pequenas e médias empresas, porque há mercado. Há oportunidades de negócio. Então, temos que orientar também as nossas pequenas e médias empresas. Incentivá-las ao cooperativismo. Isso mesmo, para poderem aproveitar essas oportunidades. Salim Valad sublinhou a importância de 4 pilares para a promoção do desenvolvimento econômico local, nomeadamente a coordenação intersetorial entre o Estado, setor privado, sociedade civil e academia, descentralização efetiva dos recursos e da tomada de decisão, participação comunitária com a inclusão ativa dos empreendedores locais, experiências e monitoria sistemática dos projetos pilotos com base em evidências. O ministro apontou ainda para a necessidade de ligar as PMEs aos grandes projetos e polos de desenvolvimento nas áreas de agricultura, energia, mineração, pescas e turismo. A Bolsa de Valores de Moçambique e a Associação das Pequenas e Médias Empresas renovam a parceria estratégica e comprometem-se em trabalhar em conjunto na criação de melhores condições de mercado para o setor das PMEs nacionais. A Bolsa sublinha a premência da parceria estratégica em prol das PMEs nacionais, em virtude da importância que atribui ao setor para o desenvolvimento socioeconômico do país. As PMEs foram até a Bolsa de Valores de Moçambique fazer uma solicitação de uma maior abertura da instituição do mercado de capitais ao seu setor, através de medidas que consideram que possam melhorar as condições atuais de acesso das pequenas e médias empresas no mercado bolsista nacional. O presidente da Bolsa de Valores de Moçambique, Pedro Cossa, sublinhou que 98% do tecido empresarial moçambicano é composto por PME, sendo estas as maiores absorvedoras de mão de obra no país. 98% do tecido empresarial são pequenas e médias empresas, por um lado. Mas, por outro lado, é o segmento que mais absorve mão de obra, não é? E isso não pode passar despercebido. Observado aqui a necessidade de realizarmos seminários. À medida que nós formos realizando estes seminários, isso vai permitir também que essas empresas, por mais que não venham à bolsa de imediato, possam melhorar as suas práticas e contribuir ainda mais para que o nosso país tenha um tecido empresarial mais fortalecido. Com base na base de dados de associados da Associação das Pequenas e Médias Empresas, as partes comprometem-se a identificar e trabalhar com empresas com perfil de entrada no mercado de bolsa, nomeadamente o terceiro e segundo mercados. A meta, apresentar resultados tangíveis ainda este ano, com pelo menos uma ou duas empresas preparadas para esse passo. A BVM pode contar com a nossa associação para recolher esta base de dados que achamos que pode ser interessante observarmos uma e outra empresa, para ver se até o final do ano nós temos alguma coisa para apresentar ao público em geral, dizer que, olha, este ano estivemos a trabalhar com a associação, conseguimos uma, duas ou três, vai depender, e conseguimos este marco. Então, e obviamente, a nível institucional, desenvolver algo que provavelmente não esteja nesses acordos, nos nossos acordos, e vermos o que é que mais a Bolsa
pode precisar de nós, ou nós precisamos da Bolsa e trabalhamos em conjunto. A Bolsa de Valores de Moçambique reconheceu que a implementação do anterior memorando foi limitada, mas vê espaço para uma colaboração mais pragmática. Apontou a necessidade de partilhar informação, capacitar as empresas e sensibilizar os empresários para a pertinência de registro junto da Central de Valores Mobiliários. No passado, creio que não tivemos assim muita ação no âmbito da implementação do memorando existente entre as duas partes. Penso que o memorando tem alguns aspectos que podemos explorar, normalmente na questão da realização de seminários, capacitações. Se tivermos acesso a essa base de dados que hoje tem, poderemos também, junto dos internamente, explorarmos algumas entidades que possam estar habilitadas a vir ao mercado. Isenção do IVA no óleo alimentar. A quem beneficia? Está ao rubro o debate sobre os impactos e perspectivas da isenção do IVA na cadeia de valor alimentar em Moçambique, o fortalecimento da indústria local, ou melhor, no setor agroindustrial. Enquanto alguns defendem a medida como forma de incentivar ou garantir preços acessíveis para os consumidores, empresários e especialistas alertam para os riscos de desincentivar a produção local e aumentar a dependência externa. Neste sentido, o questionamento que não quer calar e que persiste é qual o caminho para equilibrar as dinâmicas e fortalecer a indústria nacional, tendo como caso de estudo precisamente a questão do IVA ou a isenção do IVA na cadeia de valor da indústria do óleo alimentar nacional. De acordo com a CTA, a isenção do IVA na cadeia de valor do óleo alimentar permitiria uma maior integração da produção nacional de oleaginosas como soja, girassol e algodão na indústria alimentar. Atualmente, a maior parte do óleo refinado consumido no país tem como base o crudo importado, um fator que eleva os custos para os consumidores. Jason Carvalho, da Minerva, reforça a necessidade de um sistema de certificação para produtores locais. E nunca vamos ser competitivos comparando com um país de grande escala, portanto tem que haver um incentivo ou uma mais-valia para o local, o produtor local, e com certificação já existente e outras que possam existir, o Estado pode valorizar mais isto para incentivar a certificação, a produção local e ter o benefício de adjudicar, não é, trabalhos e produtos ao nacional. Isso traz vantagens não só à nossa economia a longo prazo, mas também a curto prazo, como podem ver que temos neste momento falta de divisas, falta de emprego, isso tudo incentiva. Então acho que é uma questão de reforçar aquilo que as medidas já implementadas e criar uma certificação nesse nível. Paulo Pereira, CEO da Matola Angel, chamou atenção para a necessidade de uma abordagem mais integrada. Há até alguns exemplos que foram dados de outros países internacionais, nomeadamente o Brasil. Se o debate foi muito nesta senda, que é a legislação existe, se calhar compilar a informação e, portanto, obrigar a que se cumpra, e impulsionarmos também a industrialização nacional. A CTA estima que num período de 5 anos, a incorporação de fatores de produção local na refinação de óleo poderia crescer de 3,5% para 30%, impulsionando o aumento de produção de soja de 51 mil toneladas para mais de 370 mil toneladas anuais. Esse crescimento teria impactos diretos na redução das importações de crudo, o que poderia gerar uma poupança anual de cerca de 65 milhões de dólares para o país. Neste momento, nós conseguimos, desses 63, extrairmos 10,6 mil toneladas, aproximadamente 11 mil toneladas.
tanto de óleo bruto, que é o tal crude oil, que depois é processado. Portanto, a necessidade atual da nossa indústria do óleo alimentar está estimada em cerca de 160, penso que está aí mais à frente, 160 mil toneladas do óleo bruto, portanto, do crude oil, não de matéria-prima. Portanto, se nós assumirmos, neste caso, no caso da soja, por exemplo, nós estamos a falar de cerca de 8 mil. E isso dá qualquer coisa como 11%, né, de cerca de oil extraction rate. Portanto, significa que se nós quisermos atingir as 160 mil toneladas, temos que ter em conta que em média a nossa capacidade a nossa matéria-prima consegue retirar apenas 11% do crude oil. Então temos que pensar para cima, não é? Então significa que o que nós precisamos é muito mais do que isto, né? Tendo em conta o nível de extração. Apesar do entusiasmo do setor privado, o governo ainda não tomou uma decisão sobre a prorrogação da isenção do IVA. Autoridades do setor das finanças argumentam que é necessário avaliar cuidadosamente o impacto da medida sobre a arrecadação fiscal. Sidónio dos Santos, diretor nacional da indústria, destacou que o governo está a trabalhar num plano de substituição das importações, mas alertou. Não basta só dizermos vamos retirar o IVA, mas também temos que criar condições para que este IVA tenha impacto no produto final ou no consumidor final e também na promoção da produção local de semente que possa promover a indústria de extração e alimentar esta refinaria que está a importar óleo bruto. Porque o governo aprovou há 2 anos o regulamento de oleaginosas e está muito bem estruturado. Está muito desde da promoção da produção local de semente até as questões de promoção da industrialização local e também da exportação. Portanto, está lá já as medidas estabelecidas, portanto, para poder promover a industrialização, assim como criar condições para que haja produção local de semente, sobretudo da soja, da girassol e do semente de algodão. Portanto, já existe um dispositivo. É uma questão só de operacionalizar a sua implementação. A proposta da CTA está agora em discussão com o Ministério da Economia e a expectativa é que uma decisão seja tomada nas próximas semanas, levando em consideração os impactos económicos, fiscais e sociais da isenção do IVA. Até lá, o debate continua intenso entre industriais, produtores e consumidores, todos com um interesse comum: garantir um mercado mais competitivo e sustentável. Portanto, a questão da isenção do IVA no óleo alimentar foi colocado num encontro que reuniu empresários, estudiosos, representantes do setor público e de organizações de cooperação econômica do país. Basicamente, as partes debruçaram-se sobre se esta medida serviria como um impulso ao consumo ou um freio à produção nacional. O setor privado, representado pela CTA, defende que a atual isenção do IVA prestes a expirar deve ser prorrogada por mais 10 anos. A argumentação baseia-se na necessidade de criar condições favoráveis para a produção local de oleaginosas como soja, girassol e algodão, reduzindo a dependência da importância de óleo bruto e agregando valor dentro do país. Para Jaiso Carvalho, da Minerva, a isenção do IVA deveria ser acompanhada de medidas para fortalecer os produtores locais e dar mais segurança ao investimento nacional. O Estado tem que incentivar a certificação, o uso também de homologação, por exemplo, o selo Made in Moçambique, mais acreditar mais valor a este benefício que existe já implementado para beneficiar as empresas que têm isto. Neste momento, no procurement, isto não tem o seu valor. Portanto, não existe nenhum benefício para quem produz localmente, comparando para quem faz trading puro. O foco deve ser a implementação efetiva das políticas já existentes para que os incentivos fiscais realmente favoreçam a produção nacional.
No estudo, tanto quanto eu percebi, havia até alguns exemplos que foram dados de outros países internacionais, nomeadamente o Brasil. Penso que o Brasil até era um dos países que estava ali referenciado. Mas quer dizer, eu acho que, enfim, o que temos que olhar, foi um bocadinho aquilo que se disse e o debate foi muito nesta senda, que é, a legislação existe, se calhar compilar a informação e, portanto, obrigar a que se cumpra, e impulsionarmos também a industrialização nacional. Eu acho que há exemplos internacionais, mas eu acho que Moçambique tem os seus próprios exemplos e pode provavelmente resolver o problema. Se a medida for implementada, projeções indicam que a produção de soja pode aumentar em mais de 120% nos próximos 5 anos, reduzindo em até 65 milhões de dólares anuais a fatura de importação de óleo bruto. Além disso, a integração com a indústria avícola permitiria utilizar os subprodutos do processo das oleaginosas, como o bagaço de soja, reduzindo também os custos da produção de ração animal. A integração da cadeia de valor das indústrias complementares que têm interesse direto na indústria do processamento de soja. Aqui, neste caso, estamos a falar da indústria avícola. Se é que se recordam lá atrás, nós falamos de produção de 60 mil toneladas, das quais cerca de 11 mil toneladas é que de fato era óleo crudo. O resto chama-se bagaço, né? E esse bagaço produz ração. Tá? Enquanto os industriais e os produtores defendem a isenção prolongada, o governo analisa os impactos na arrecadação fiscal. A preocupação principal é a perda de receitas imediatas num contexto de necessidades crescentes de financiamento para infraestruturas e serviços públicos. Não basta só dizermos vamos retirar o IVA, mas também temos que criar condições para que este IVA tenha impacto no produto final ou no consumidor final e também na promoção da produção local de semente que possa promover a indústria de extração e alimentar esta refinaria que está a importar óleo bruto. A Vivo Energia está a expandir a sua rede de distribuição no nosso país, com efeito a representante da marca Engen, distribuidora exclusiva dos lubrificantes Shell, inaugurou o seu 59º posto de abastecimento no bairro São Damaso, na província de Maputo, um evento que participaram altos representantes da empresa, membros do governo, empresários e parceiros estratégicos da Vivo Energia em Moçambique e sublinharam a importância do investimento no contexto do setor energético de Moçambique, as suas oportunidades e perspectivas de curto, médio e longo prazo. A Vivo Energy Moçambique, representante da marca Engen e distribuidora exclusiva dos lubrificantes Shell, inaugurou o seu 59º posto de abastecimento no bairro São Damaso, na província de Maputo. O evento contou com a presença de altos representantes da empresa, membros do governo, empresários e parceiros estratégicos, sublinhando a importância deste investimento no contexto do desenvolvimento do setor energético em Moçambique. A inauguração do novo posto de abastecimento integra-se na estratégia da Vivo Energy Moçambique de fortalecer a rede de distribuição de combustíveis e melhorar a acessibilidade dos serviços energéticos no país. Segundo João Oliveira de Souza, administrador executivo da empresa, a expansão não representa apenas um crescimento operacional, mas representa um compromisso da Vivo Energy com a excelência, inovação e satisfação do cliente. Este momento assinala não apenas mais um passo na expansão da nossa rede de postos de abastecimento, mas também reafirma o nosso compromisso inabalável com a excelência, a inovação e a satisfação do cliente. O crescimento sustentável da nossa operação assenta na confiança dos nossos clientes e parceiros e é com essa responsabilidade que trabalhamos incansavelmente para oferecer soluções energéticas de qualidade que vão ao encontro das necessidades dos moçambicanos. Desde a sua entrada no mercado moçambicano em março de 2019, após a aquisição da Engen, a Vivo Energy Moçambique tem registrado um crescimento acelerado, passando para 19 para 59 postos de abastecimento em apenas 6 anos.
O vice-presidente executivo da Vivo Energy, Owen, destacou que esta evolução demonstra a importância da marca no setor energético nacional e o seu compromisso com sustentabilidade e desenvolvimento econômico. When we look back since 2019, quando fazemos a retrospectiva desde 2019, quando a Engie passou a fazer parte do grupo Vivo Energy Moçambique, vemos que conseguimos avançar de forma dramática, acrescentando o número de postos de 19 no ano da abertura para 59, o que significa que é quase o triplo de postos que tínhamos no início. almost tripling the size of the network. A Vivo Energy Moçambique emprega direta e indiretamente mais de 1.800 moçambicanos apenas na área de retalho, fortalecendo a economia local e criando novas oportunidades de emprego. Além disso, a presença da empresa em todas as províncias do país tem permitido o desenvolvimento de infraestruturas de abastecimento mais acessíveis para consumidores e empresas. Segundo Nishit Badian, retalhista da Vivo Energy no posto de São Damaso, a expansão da rede de postos não apenas fortalece a marca Engie, mas também cria novas oportunidades de negócios e desenvolvimento para parceiros locais. A aposta em infraestruturas modernas, serviços inovadores e um atendimento diferenciado tem sido um dos pilares da Vivo Energy para consolidar a sua posição de liderança no mercado. Este projeto representa não apenas uma marca importante para nós, mas também uma parceria valiosa que contribui para o crescimento e desenvolvimento. Acreditamos que esta parceria fortalecerá ainda mais nosso compromisso com a inovação e o crescimento sustentável. Nosso objetivo é oferecer um posto moderno, bem estruturado, que atenda às necessidades de clientes com alto padrão de qualidade. Com a inauguração do 59º posto de abastecimento, a Vivo Energy Moçambique reafirma o seu papel estratégico no crescimento do setor energético nacional, apostando na expansão da rede, na criação de empregos e no fornecimento de combustíveis e lubrificantes de qualidade. O compromisso da empresa com a inovação e o desenvolvimento sustentável reforça a sua posição como um dos principais players do mercado de energia em Moçambique, contribuindo para o crescimento econômico e para o bem-estar das comunidades locais. Estas foram as nossas notícias. O programa evolui logo a seguir para o tema de fundo com Yara Melo. Com ela vamos nos debruçar sobre a composição do conteúdo local na despesa pública em Moçambique, isto na sequência de um exercício feito recentemente em Maputo, que reuniu partes interessadas no tema para abrir perspectivas sobre a melhoria das condições de acesso da produção nacional nas compras públicas. Um tema para acompanhar logo a seguir ao curto intervalo que fazemos nesta altura. Até já. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. E vamos então ver com mais detalhe e interesse este tema sobre a composição do conteúdo local na despesa pública em Moçambique, isto no contexto e na sequência de um estudo de advocacia que foi trazido a terreno na última semana, que atraiu a atenção de representantes do governo, do setor privado, dos parceiros de cooperação econômica e desenvolvimento de Moçambique, que se debruçaram
sobre esta matéria, conforme tiveram oportunidade de acompanhar algumas das peças que passamos no nosso bloco de atualidades, principalmente o último apontamento que partilhamos aqui no Semanário Econômico. Continuamos então, e como apresentamos no início, com a consultora Yara Melo, que esteve a conduzir este estudo juntamente com a sua equipe e que esteve no centro da discussão que se realizou em Maputo. Yara Melo, de volta ao tema, pergunto-lhe, inicio com uma afirmação, na verdade, é que o estudo fez um diagnóstico da aplicação do conteúdo local na despesa pública. Qual é o grande problema identificado? O grande problema identificado pode ser discutido em dois prismas. No prisma do setor público é a necessidade de ver um setor privado mais robusto, mais agressivo, que oferece serviços de alta qualidade, que tenha efetivamente capacidade produtiva e capacidade de entrega, quer dos bens, quer dos serviços. Por outro lado, e este é do lado do setor privado, estes ressentem-se muito pela conjuntura globalizada em que nos encontramos. Estamos a falar de empresas que devem hoje competir com outras de fora do país, ou até algumas que estão aqui dentro do país, com uma estrutura operacional, possibilidades de ter acesso ao financiamento, à tecnologia e a uma produção muito mais barata que a nossa. Então, isto coloca, de certa forma, o nosso setor privado com algum desafio de competir de forma equitativa com estes concorrentes fortes, quer dos outros países, quer que também já estão aqui no nosso país. Este é um tema necessariamente dissonante, onde tem que haver um vencedor e um perdedor, ou as perspectivas podem se conciliar? Nada é perfeito no mundo, então eu não acredito que tem que haver um perdedor ou um ganhador. Isto é um processo cíclico em que momentos podemos ter efetivamente aspectos bastante positivos dos dois lados, mas o fato é que nós temos que sair do estágio em que estamos, em que não temos ainda um setor privado pujante e capaz de cobrir todas as necessidades em termos de despesa pública. É a própria conjuntura, é a própria característica do nosso tecido empresarial, há consciência deste cenário. E é um processo, por mais que eu tenha 9 mulheres, eu não vou ter um bebê em um mês. O que eu quero aqui dizer é o seguinte, é um processo que deve levar o tempo que for necessário, desde que nós tenhamos a direção, a clareza para onde é que queremos ir e como é que queremos ir. E se me perguntar, se voltar ao tema do conteúdo local, onde é que nós queremos ir, onde é que nós queremos chegar? Nós queremos ter empresas moçambicanas a fornecerem serviços com qualidade, a um bom preço e altamente competitivos. É possível ou não é? Eu acredito que sim, senão não teríamos feito estudos, senão não estaria aqui sentada. Não podemos sentar e chorar pelas dificuldades, isto não nos vai trazer nenhuma solução. Temos que aprender com os nossos erros do passado e os erros atuais, temos que olhar para as nossas potencialidades. Estamos sempre a dizer que nós cantarolamos que Moçambique é um mar de oportunidades, temos muita legislação, bons programas e pecamos na componente de execução. Então, se é na componente de execução, é aqui que temos que trabalhar e é aqui que este estudo também tenta contribuir para uma mudança de postura. A dissonância que eu estava a ver era na perspectiva de consumidor e produtor. Por um lado, pode ganhar o produtor, porque ele oferecido a oportunidade, garantia de compra, mas por outro lado perde o consumidor, porque não lhe é assegurada a sua efetiva satisfação em virtude das questões que referiu, nomeadamente de qualidade. Ou o inverso, há qualidade,
apostamos em produtos que realmente oferecem qualidade e, nesse sentido, o nosso empresariado sai a perder porque não consegue competir, não consegue colocar produtos de qualidade ao nível das exigências do mercado e do consumidor. Isto já ocorre, já é uma realidade, nós já temos este tipo de dissonâncias e este tipo de desafios, quer do lado do consumidor, quer do lado do produtor. Daí também começarmos a construir uma mentalidade ou uma visão diferente de onde é que nós queremos estar. Efetivamente, temos esta questão que hoje é muito mais prático, talvez até barato para ambos os agentes econômicos, importar, colocar uma embalagem e fornecer o serviço o mais barato possível ao consumidor. Mas estamos neste cenário em que ficamos totalmente dependentes de importações, totalmente dependente de outros produtores e acabamos olhando só para a questão preço. Então, temos que começar a construir um olhar diferente sobre a questão da economia local, principalmente na produção de bens e serviços. Quando eu, Yara, como agente econômico, compro um bem e serviço, não posso olhar só para o preço. É importante e também tenho as minhas, como qualquer um, as nossas limitações, mas temos que começar a pôr camadas nas transações. Não se trata de uma transação. Qualquer moçambicano hoje, quando pegar numa resma de papel, num copo d'água, deve se perguntar, para além do preço, com o que é que eu estou a contribuir? Quantos empregos dependem desta água? Quantas famílias estão agregadas? Então, eu acho que trata-se aqui de mudarmos a nossa visão. É um apelo ao conceito de cidadania econômica, mais sem ou dúvida, menos? Sem dúvida, porque neste momento, se nós não sacrificarmos-nos ou embutirmos nas nossas transações este olhar mais patriota, efetivamente ficaremos sempre reféns. Acha que essa ideia cola, vinca no contexto sociocultural, se quisermos econômico também, né? É difícil, mas temos que começar de algum lado. Temos que começar de algum lado porque para sempre ficaremos neste ciclo de reclamar e não vamos sair disto. Então, outros venceram. Há países que há 50 anos atrás eram tão pobres quanto nós. E hoje são referências económicas. Então, se os outros podem, com disciplina, com boas políticas, boas implementações, eu acredito que nós também, com o rigor necessário, a coordenação harmonizada e esta nova consciência, podemos efetivamente sim chegar a outros patamares. Outra constatação relevante do estudo por vocês conduzido foi a fraca capacitação das empresas nacionais para cumprir requisitos de contratação na despesa pública. Como este fator impacta o desenvolvimento da indústria local, de acordo com o vosso estudo? Impacta de forma bastante forte e dissonante, faço a repetição, porque aqui de novo nós temos duas partes, uma que precisa de consumir e precisa desta qualidade e precisa de uma capacidade e capacidade de resposta adequada, e por outro lado temos um setor que está a crescer e que ainda não se estabeleceu e que de novo tem que competir com outras empresas nas mesmas circunstâncias, e temos também a questão quer da limitação financeira, quer também da urgência em consumir ou ter este determinado bem. Então, de novo, impacta bastante neste casamento da despesa pública e o conteúdo local, porque não estamos a conseguir ter esta capacidade, daí de novo a necessidade de repensarmos, ou seja, estamos numa situação em que temos que cobrir os pés ou cobrir as cabeças. Então, se eu decido cobrir só os pés, que a médio e longo prazo toda a ação seja para nós criarmos condições de aumentar o lençol e que daqui a 15, 20 anos a gente possa cobrir todo o corpo. Então, há pequenos sacrifícios que podemos fazer, outros não vão ser possíveis, mas temos que ter um rumo e uma direção. O estudo identificou também setores prioritários para o desenvolvimento do conteúdo local. Quais são os setores que mais podem beneficiar da inclusão nas compras públicas no momento atual?
Boa pergunta. Eu vou responder esta pergunta com base na pirâmide de Maslow, que é uma pirâmide das necessidades, que diz, olha, nós, para atingirmos o nosso pico de autorrealização, a base tem que estar bem consolidada. E o que é que faz parte da nossa base? Faz parte da nossa base poder comer, poder vestir, ter segurança. Se nós temos estes 3 pilares, podemos efetivamente ir a patamares mais altos daquilo que é a nossa autoestima. Então, olhando para Moçambique, temos necessidades básicas. Então, nós temos a necessidade de construção, este é um dos setores que nós consideramos com bastante potencial para o conteúdo local. Temos o setor de processamento de alimentos, que está alicerçado também a um outro setor muito importante, que é o setor da agricultura, de pecuária, que pode alimentar o setor de agroalimentos. Temos que vestir. O Estado hoje, através do setor da defesa, educação, tem uma necessidade genuína de fardamentos, roupas hospitalares, etc. Não, temos a indústria têxtil, aqui estamos a falar de forma geral para se fornecer. Temos o material de impressão, que está muito linkado ao setor da educação. Nós anualmente precisamos de livros escolares, então este também concorre para os setores que nós acreditamos que a necessidade existe, o consumo existe, nós só temos que nos organizar e nos preparar para melhor fornecer ao Estado nestes setores que acabei. E são setores que enfrentam barreiras significativas para poderem vender ao Estado, não é? Sem dúvida. Hoje, nós mesmo produzindo o algodão da melhor qualidade, não temos aqui fábricas que possam processar tecidos, e é muito mais barato, como ouvimos no estudo, importar da China. Estamos a falar também do papel. Nós temos muita madeira que podemos importar o papel, mas as infraestruturas e os custos logísticos tornariam a produção local bastante cara e não competitiva com os outros. Não, é muito mais barato pegar na nossa madeira, exportá-la, ter processada fora e voltar a importar. Neste momento, a curto prazo, pode ser a solução mais rápida, mas, de novo, nós estamos aqui a construir uma economia sustentável. Não há desenvolvimento. Não há desenvolvimento. Daí a necessidade de, a curto prazo, termos algumas ações paliativas enquanto construímos uma solidez nestas indústrias, enquanto colocamos a nossa base econômica estruturante. Todos os países fizeram, todos os países fazem, e nós também temos condições de fazer. Precisamos de alguma coragem, provavelmente. O estudo também fala de reformas estruturais, um termo que tem estado em moda na moda, né? Ultimamente. Fala de reformas para aumentar a competitividade da produção nacional. O que precisa mudar na política fiscal para que realmente a nossa produção nacional se torne competitiva? Pois é, só esta questão já dava um outro programa em que nós iríamos tocar e discutir a componente fiscal. A componente fiscal é uma componente bastante sensível porque é uma faca de 2 gumes. Se nós efetivamente colocarmos muitas isenções, estaremos provavelmente a criar também outro tipo de, eu não chamaria de influências, quer positivas, quer negativas no mercado. Se nós também retiramos, acabamos também sufocando várias indústrias que já estão numa situação penosa. Então, o que o estudo traz aqui, e daí também em termos identificado indústrias com muito potencial para fornecerem ao Estado, é não nos focarmos em todas, mas efetivamente olhar para aquelas que podem trazer muita diferença, quer na substituição de importação, quer no fornecimento de emprego, e proteger estas e dizer, ok, talvez estas precisam sim de um tratamento diferenciado a nível fiscal, quer a nível de importação, isenções de importação de matéria-prima, quer a nível de isenção de alguns impostos locais, enquanto construímos uma base sólida, de qualidade, e a longo prazo já podemos repensar. Agora estamos a discutir, por exemplo, a remoção ou não
da isenção do IVA para os produtos de primeira necessidade. Tem as suas vantagens retirar e tem as suas desvantagens. É uma questão de decisão. A curto e médio prazo, o que é que traz? Avaliar basicamente o custo de oportunidade. Em algum momento algo vai se perder momentaneamente para se recuperar mais tarde, eventualmente. Exatamente. E esta questão fiscal, nós hoje com a conjuntura internacional estamos agora a acompanhar as disputas, não é? Sim, as guerras tarifárias titânicas. Neste momento, é verdade. E estamos a ver que até as altas potências, os países desenvolvidos, estão a proteger as suas indústrias. Há um alto custo, sim, mas a temática é proteger a sua indústria, fortalecer a sua indústria. Pronto, há sangramentos no meio, há questões que vão ficar, desculpa a expressão, feias, sim, mas é uma questão de prioridade nacional e eu acho que nós temos que ter isto muito claro. Quais é que são as nossas prioridades Sacrifícios nacionais? hoje para ganhos maiores. Exatamente. No futuro. Quais são as não concessões que nós não estamos dispostos a entregar? Porque... Pois, a outra questão é que, para além das compras públicas, que outros mecanismos poderiam ser usados para impulsionar a industrialização nacional? Esta pergunta é muito interessante e a política industrial e todas as outras estratégias e políticas são unânimes em afirmar que as infraestruturas e a logística são questões chaves que, se nós como país conseguirmos solidificar e fornecer estradas, portos, energia, água de qualidade, isto por si só vai trazer um efeito multiplicador e vai atrair e vai facilitar bastante a nossa indústria, porque sem estes fatores considerados básicos, torna-se muito caro e penoso para qualquer empresa e qualquer indústria florescer no nosso país. Em tentativa de conclusão, que próximos passos devem ser tomados, por um lado, pelo governo e por outro, pelo setor privado, para garantir avanços concretos nesta matéria? O primeiro seria, efetivamente, olhar para aquilo que são processos de execução. Quando eu digo processos de execução, são ações concretas no sentido de materializar a cultura de comprar local, respeitar o local e promover o local. O que acontece? A maior crítica que nos fazem como consultores ou como criadores de políticas é que nós falamos muito bonito, nós escrevemos muitas coisas. O atual diretor nacional da indústria diz: tudo isso que vocês escreveram já existe. Nós temos a política e estratégia industrial, nós temos a estratégia da indústria têxtil, nós temos etc. E está lá tudo. O que falta é efetivamente a consolidação. É que nem uma boa dieta. Todo mundo sabe o que tem que fazer para perder peso, mas cumprir a dieta é o fazer. Temos problemas de eficácia dessas medidas. Temos que começar a fazer. Não há execução. E mais que começar a fazer, é definir instrumentos claros para monitorar, porque não me adianta nada estabelecer uma regra que a partir de agora o Estado tem que comprar 20% das empresas nacionais, mas se eu não controlo, eu não tenho mecanismos de materializar isto, vai ser um instrumento para arrumar na gaveta. Exatamente. Yara Mel, obrigado por estar no Semanário Econômico e até uma próxima oportunidade com votos que o estudo por vocês conduzido possa realmente desaguar num propósito meritório para o crescimento sustentável da nossa economia. Até uma próxima oportunidade. Boa noite. Então, estivemos a analisar este tema que é um tema premente nos esforços visando o florescimento do nosso setor produtivo, quer por um lado através da inclusão da despesa pública, a melhor do conteúdo local na despesa pública, mas por outro lado os aspectos da viabilidade, da sustentabilidade dessa mesma composição do conteúdo local na despesa pública. Foi este tema então que analisamos neste tema de fundo do Semanário Econômico. Vamos fazer agora uma breve pausa, voltaremos para a conjuntura de mercados e logo de seguida entraremos para as conclusões
da presente edição do Semanário Econômico. Você está com o Semanário Econômico. Vamos à conjuntura de mercados, partilhamos informações sobre as perspectivas de crescimento da economia. Como é sabido, em 2024 a economia desacelerou, registrando um crescimento de apenas 1,8%, uma queda de 3,6 pontos percentuais em relação a 2023. Efetivamente, no quarto trimestre, a economia contraiu 4,9%, refletindo essencialmente os impactos das manifestações populares, sobre o impacto que estas manifestações populares tiveram sobre a procura de bens e serviços. A inflação em Moçambique voltou a acelerar em fevereiro de 2025, registrando um aumento de 0,52% no mês. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, a inflação acumulada no ano atingiu 1,98%, enquanto a variação homóloga em relação a fevereiro de 2024 situou-se em 4,74%. Os principais responsáveis por este aumento foram os setores da alimentação e bebidas não alcoólicas, além dos restaurantes e hotéis, que juntos impulsionaram a alta dos preços. Os produtos que mais pressionaram a inflação incluem o tomate, com uma subida de 14,3%, refeições completas em restaurantes em 3,0%, carapau 2,2%, milho em grão 6,4% e feijão-manteiga 2,3%. No entanto, alguns produtos ajudaram a conter a subida da inflação. Entre eles, destacam-se o óleo alimentar em 1,2%, gasóleo com 1,4%, ovos de galinha 3,6%, batata reno 5,0% e o limão com 24,7%. A inflação variou por cidade, com Teta a registrar a maior subida mensal de preços com 1,38%, seguido por Inhambane e Xai-Xai. Já Maputo teve a menor inflação mensal, de apenas 0,14%. Especialistas alertam que a pressão inflacionária pode continuar nos próximos meses, sobretudo devido à alta dos preços dos alimentos e serviços. O controlo da inflação dependerá de fatores como a estabilidade cambial e medidas de regulação de preços. Com um custo de vida cada vez mais elevado, o desafio será garantir o poder de compra da população e manter a estabilidade econômica do país. Do lado da balança comercial, os dados apontam para o registro de um déficit que reduziu em 739 milhões de dólares em 2024, impulsionado pela queda de 9% nas importações do setor privado. A economia moçambicana desacelerou em 2024, registrando um crescimento de 1,8%, uma queda de 3,6 pontos percentuais em relação a 2023. No quarto trimestre, a economia contraiu 4,9%, refletindo os impactos das manifestações populares sobre a procura e oferta de bens e serviços. Os setores mais afetados foram a hotelaria e restauração, indústria transformadora, comércio e serviços, indústria extrativa, transportes e logística e pescas. Para mitigar os impactos negativos, o governo anunciou medidas de recuperação económica, incluindo a suspensão do IVA em produtos básicos e uma linha de crédito para apoiar empresas com dificuldades. Apesar da desaceleração, as perspectivas para 2025 são de resiliência, impulsionadas por reformas económicas, melhoria do ambiente de negócios e estímulos à confiança dos investidores. No entanto, a recuperação dependerá da estabilidade política e social, do controlo da inflação e da eficácia das políticas públicas. Estes os dados de conjuntura de mercado que trouxemos para a presente edição do Semanário Econômico.
estamos em movimentos de retirada, mas não antes de passarmos em revista os principais momentos que definiram a presente edição do Semanário Econômico. Medidas do Fundo de Desenvolvimento Local são uma oportunidade de crescimento para o tecido empresarial a nível local com impacto final nas PMEs, diz Salim Valá. Foi aprovada, estamos a preparar isso, mas será um importante instrumento, sobretudo para aqueles micro e pequenos empreendedores dos distritos, lá no terreno. Bolsa de Valores de Moçambique sublinha a premência da parceria estratégica com as PMEs nacionais em virtude da importância que o setor tem para o desenvolvimento socioeconômico do país. Nós temos esse interesse, ver mais moçambicanos a trabalhar e estaremos totalmente abertos para que isso possa acontecer. Vivo Energy Moçambique reafirma compromisso com o desenvolvimento do setor energético e o crescimento econômico do país. Com esta oferta aqui, prevemos e propomos mais serviços para uma comunidade, uma localidade que se vê em desenvolvimento. No tema de fundo desta edição, debruçaremos sobre compras públicas em Moçambique, oportunidades para empresas locais ou sistema fechado. Temos que começar a construir um olhar diferente sobre a questão da economia local, principalmente na produção de bens e serviços. Qualquer moçambicano hoje, quando pegar numa resma de papel, num copo d'água, deve se perguntar, para além do preço, com o que é que eu estou a contribuir? Quantos empregos dependem desta água? Quantas famílias estão agregadas? Então, eu acho que trata-se aqui de mudarmos a nossa visão. E foi assim mais um Semanário Econômico. Tivemos imenso prazer em tê-lo em nossa companhia, fazer este programa para si. Estamos muito gratos então pela atenção que nos dispensou e não hesitamos em renovar o convite para que volte a estar conosco daqui a 7 dias, sensivelmente, quando forem 22 horas pontualmente aqui na STV Notícias. Até lá, tenha uma semana cheia de êxitos. Voltamos-nos a encontrar então próxima terça-feira, quando forem 22 horas aqui na STV Notícias. Continuação de uma ótima recepção, a restante programação deste seu canal. Boa noite. PNI, milhões de braços, uma só força.